Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, no vídeo de hoje queria falar para vocês um assunto que é bem relevante. Você, principalmente que não conhece orientação a objeto, até já deve programar há algum tempo na área, mas tem medo de Java. E eu queria falar para vocês alguns pontos que faz você talvez não precisar ter tanto medo assim do Java, porque ele não é lá tão bicho de sete cabeças assim. Ficou curioso? Bom, galera, meu nome é Samuel Ferreira Duarte. Trabalho na área de programação já faz algum tempo. Eu espero trazer vídeos para vocês que tragam algum tipo de insight que faça você levantar aí a sua moral na sua carreira, que você consiga pensar um pouco diferente fora da caixa. E caso esteja gostando do vídeo, galera, mas só se estiver gostando, né? Se inscreve no canal para dar aquela força pro Samuca, beleza? Bora pro vídeo. Seguinte, galera, eu quero fazer algumas analogias aqui com o Java e outras linguagens, e algumas linguagens já vão estar vinculadas ao que eu quero falar que o Java já é. O Java não é o único programa, não é a única linguagem que tem o paradigma da orientação a objeto. Inclusive, recentemente, JavaScript, outras linguagens já fazem isso. Mas comumente o Java ficou famoso por ser uma linguagem de orientação a objeto. Quando se fala de orientação a objeto, muitas pessoas vinculam isso ao Java. E por que isso acontece? Primeiro ponto, gente, que a gente tem que pensar. O Java ele é muito metódico na questão de o que é certo se fazer. Então, como se fosse, vou colocar aqui, vai parecer puxação de saco, tá? Mas a gente entra lá, é um pouco é brincadeira da minha parte, mas vamos colocar assim que o Java é como se fosse a Fórmula 1. É o top 1 que tá ali, na questão de organização de código, tá? Vai ter uns haters aí que vão aparecer com certeza aí no comentário, aí me esculachando. Mas eu quero dizer na questão da organização de código. Eu não consigo ver uma linguagem que é mais organizada, que é mais metódica, que leva tanto em consideração a organização do código, né? O javeiro, a pessoa que mexe com Java, lógico, galera, tem muito código Java que é lixo. Não tem outra palavra para dizer. O que tem de código Java, que é tonelada e tonelada de lixo, não dá para se calcular. Mas isso são empresas que não levam nenhuma regra de programação em consideração, fazem as coisas de qualquer jeito, não levam em consideração melhores práticas e não levam em consideração os livros primordiais da área de programação e da área que muitas vezes são escritos em Java ou feito por pessoas que adoram Java, né? Como o Clean Code, né? Tem outros também livros aqui, que eu não estou com todos aqui, galera, mas são 3 livros aí que você tem que seguir ali. O DDD, que também é de outro cara também já velho na área. E todos eles, se não vem do Java, vem do C, do C++, e o C++ e o Java é meio que parente ali, conversa muito bem. O Java meio que uma idealização do C++ ali, né, do C. Ele vem assim com a mesma sintaxe e com uma abordagem mais híbrida, né, que o C é muito baixo nível, de certa forma, né, trabalha direto com a memória. O Java já não, né, você já trabalha um pouco mais alto nível. Então, na questão de como codar, você vai codar igual JavaScript, sem se preocupar de explodir o computador, de queimar o processador, de explodir as memórias, porque você não está trabalhando diretamente com a memória do computador. Você está trabalhando já com uma linguagem de alto nível. Ou seja, tem sistemas de gerenciamento, a JVM vai gerenciar para você algumas funcionalidades por baixo dos panos que vai te privar de ficar fazendo o óbvio. Mais ou menos, galera, é como se em vez de você ficar encerando a casa com a mão, você vai pegar, o Java é uma enceradeira, né? Você ainda vai encerar, vai otimizar a forma de você fazer o processo, mas de uma maneira mais segura, porque de certa forma a enceradeira foi feita por uma empresa, que eu estou chamando a enceradeira aqui a JVM, né? Que vai ter toda o seu versionamento, sua segurança, vai estar toda blindada com as regras que atendem à sua segurança e à segurança da sua casa. A mesma coisa é o Java. Se fosse colocar na analogia do C++, seria um protótipo, ou C, seria um protótipo de enceradeira. Por que um protótipo? Porque essa enceradeira ela poderia causar, se você não soubesse operacionar ela do jeito correto, ela não foi pensada para você, usuário, você poderia correr riscos de ter problemas de estragar o chão da sua casa, lixar o chão, deixar marcas, mas ela também tem uma vantagem, se você souber operacionar ela da maneira correta, ela vai gastar menos energia. Mas em alguns cenários, a energia que você está economizando não vale a dor de cabeça de você estar se preocupando com isso. É outro ponto que as pessoas, quando começam na área, eu vi já gente procurando eu aí, não sabe por onde começar. Eu já tive essa dúvida também. Eu já tentei fazer sistemas do zero em C++, baixei a IDE, você não acha documentação, você não acha vídeo, você não acha vídeo em inglês, você não acha nada. Então a dica que eu te dou, cara, não faz isso.
fazer isso é como se você fosse aprender hoje a língua latim. É legal? É, mas você não tem com quem falar, cara, só com os padres lá em Roma. É mais ou menos isso. O C++, o C, alguns vão falar também que eu tô exagerando, que ainda tem mercado, tem comércio. Mas, galera, vamos pensar que o canal do Samuca pensa no geral. Eu penso no mercado. O canal é voltado para o mercado de trabalho. O canal é voltado para as pessoas que querem entrar na área. Então, se eu indicar uma pessoa a estudar uma linguagem que é extremamente específica, que tem 3, 4%, 5%, sei lá, que se for 10% das vagas do Brasil. E eu nem sei se chega a tudo isso. Não tenho dados, tá, galera? Pode chegar mais ou menos, mas eu acredito que não passa muito disso, não. Onde 90% das vagas estão entre Node, C Sharp, JavaScript, Java, e Python, para que eu vou falar para a pessoa pegar e estudar uma linguagem que ela vai ter pouquíssimas oportunidades de emprego? A não ser que o cara queira estudar muito, ser um crânio naquilo e ele foque numa oportunidade única. Pode ser que dê certo, mas não vai dar certo para todo mundo. Então coloque na balança o que dá certo para você e o que dá certo para, sei lá, para outras pessoas pode ser outra coisa. Galera, uma analogia bem legal que eu posso colocar sobre Java é o seguinte: eu fiz analogia hoje com um amigo meu, né, fazer a citação, né, um grande abraço para meu amigo Arson, que está estudando tecnologia da informação, começou a mexer com isso, eu desejo toda a sorte do mundo para o meu amigo. E assim, galera, o Java, esse meu amigo, ele é músico, então assim, eu gostei de dar para ele um exemplo. Quem sabe tocar músicas, ou brinca um pouco, sabe que existe a partitura, que é aquela que tem o tempo, tem as sequências, tudo, que o Samuca aqui não sabe fazer, não sabe ler. Né, que a partitura é aquela, o cara vê uma partitura jogada lá de 10 mil anos atrás, sei lá, não existe partitura de 10 mil anos atrás, tá? Mas vamos colocar que existisse. O cara achou lá na pedra uma partitura forjada na pedra. O cara tem ali os times, o tempo, as notas, ou seja, o cara consegue tocar perfeitamente o que está escrito, mesmo sem nunca ter escutado a música. Já no caso da tablatura, você só tem as posições dos dedos e quais vem primeiro e a sequência, mas você não tem o tempo. Logo, você consegue representar os sons, porém você não consegue representar a música de fato no seu ritmo e na sua ressonância, né? Você vai ter de deduzir, pode ser que você faz mais acelerado, mais devagar, porque você nunca de fato escutou a original para saber. A tablatura, que é o que eu sei, é bom para quem você conhece uma música popular, você vai lá e descobre como é que faz o solo, você vai ali, vai seguindo, e aí você segue o ritmo da música. Já quem sabe a partitura não precisa nem escutar a música, ele só vê, vai lendo e vai conseguindo fazer a música no ritmo, porque tem até os tempos ali. E aí o que eu chego a essa analogia sobre Java e outras linguagens? O Java e algumas outras linguagens que se equiparam a ela equivale a uma partitura, galera, porque quando você mexe com orientação a objeto, né, a orientação a objeto de fato, a verdadeira orientação a objeto feita da maneira correta, ela é complexa, porém quando você aprende, ela flui naturalmente, você faz aquilo, um cara que aprendeu a ler partitura, ele ama aquilo, porque ele vai ler aquilo e ele já lê já tocando, pam, pam, parabam, pam, 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 ele já vai entendendo. Então assim, a mesma coisa é a linguagem orientada a objeto. Quando você aprende a orientação a objeto, quando você aprende da maneira correta a orientar o objeto, você faz códigos que te dão orgulho. Eu costumo falar assim, quando você não é orientado a objeto, né, colocar assim, exemplo da tablatura, você faz só funções que funcionam. Você faz códigos funcionais, códigos que entregam valor comercial, você entrega só uma funcionalidade, mas você não garante que aquilo vai ter manutabilidade, que aquilo vai poder ser de fácil manutenção, que você vai conseguir ter esse código ativo e funcional, como é que fala assim, vivo por muito tempo, porque você não pensou em todos os paradigmas da programação. Você simplesmente resolveu um problema de altíssimo nível, que é o problema do usuário final, né? E essa é a grande crítica que eu tenho com quem não programa orientado a objeto. Porque a orientação a objeto, ela segue o princípio que quando bem feita e bem aplicada, o código nunca se é jogado fora. Todo código é reaproveitável. O que tem de programador Java que não faz orientação a objeto da maneira correta, dá para contar aos milhões. Eu diria que a maioria. E quando eu falo isso, eu até me incluo muitas vezes. A diferença é que eu tenho humildade para entender que eu preciso sempre melhorar isso. E é uma coisa que eu levarei por toda a minha vida, para a minha existência como desenvolvedor. Ser um bom programador não é uma coisa que você aprende num dia e você começa a levar isso para todos os dias. Ser um bom programador, ser um bom profissional, ser um profissional bom em qualquer área, requer que você treine todos os dias e questione se o que você faz ainda faz sentido para a área.
Pode ser que a tecnologia evolua e aquilo que você aprendeu já não seja mais tão funcional. Então a gente precisa estar sempre atento também às nuances, às mudanças que existem na nossa área. E com orientação a objeto não é diferente. Só que o que eu vejo é que as pessoas têm uma extrema resistência por aprender orientação a objeto. E essa resistência acaba por ser uma coisa, um bloqueio que as pessoas colocam. Né? Por exemplo, eu tenho um pouco de bloqueio para poder ser fluente em inglês. Eu vejo porque o nível de conhecimento que eu tenho, a vivência que eu já tenho com o inglês, quando eu entrei num curso de inglês recentemente, eu não pude ficar nele, minha mãe ficou doente, eu fiquei um pouco ruim da cabeça, gente. A minha cabeça estava muito cheia de coisa, minha mãe teve, né, um princípio de câncer de seio, e eu não conseguia dar cabeça para tudo que eu estava fazendo. Então eu resolvi parar. Mas eu vi que aquilo não era difícil. Eu vi que nos dias que eu estava bem, se eu pudesse ficar 5, 6 horas, que as aulas só eram de 2 horas, né, por semana. Se eu pudesse ficar 6 horas durante todos os dias, cara, eu aprendi aquele negócio em 6 meses, porque eu me empolgo, eu começo a criar paradigmas e, entendeu? Assim, tem muito a ver com envolvimento também, eu já dei dica aqui no canal, acredito eu, sobre isso. Você tem que se envolver com a coisa para você aprender, não é só simplesmente você tocar ou só você olhar. Eu não acredito que pessoas descompromissadas aprendem nada. Sem compromisso não existe evolução, galera. Você acha que quando você acredita que você vai conseguir aprender alguma coisa sem compromisso ou na santa arrogância, você está pegando e questionando a habilidade de pessoas como Usain Bolt, Ayrton Senna, Hamilton, Verstappen e mais outros N, Pelé e outros N que se lascaram até o inferno para conseguir chegar ao nível de excelência que eles chegaram, né? Ou os escritores dos livros que vocês leem, né? Quem eu nem vou colocar nessa lista porque eu não sou ninguém, mas assim, você tem sempre de entender que as pessoas que chegaram lá se lascaram, elas se jogaram, elas se mataram para poder chegar nesse objetivo. Elas não chegaram lá à toa. As pessoas tiveram uma força de vontade avassaladora, uma persistência avassaladora e elas tiveram muita fé e muita coragem, porque elas não tinham certeza se elas iam chegar lá. E elas comemoraram e choraram muito toda vez que elas conseguiram chegar lá. Eu garanto com toda a convicção do mundo que todos esses nomes que eu citei aqui já ficou num canto chorando feliz ou triste quando não conseguiu uma coisa. Eu garanto com toda a convicção. Então, se você quer chegar lá, esteja disposto a passar por isso. Ou se você não quer chegar lá, fique sabendo que você não vai chegar provavelmente sem isso. Salve raríssimas exceções, né? E aí existem outros caminhos que a gente não vai ficar aqui falando, né? Tantos caminhos certos como errados, né? Tem gente que, sei lá, um ou outro nasce realmente com a bunda virada para a lua, como dizem. Mas isso, galera, é muito fora da regra, né? Isso nem Einstein foi assim. Então, se existe, nem o Einstein foi assim. Só para vocês terem ideia. O Einstein também sofreu para chegar lá. E, galera, voltando à orientação a objeto, quero primordial aqui, queria falar sobre programação e por que as pessoas têm medo de Java. Por que as pessoas temem tanto essa linguagem? É por essa tal tipagem forte, é por essa orientação a objeto que as pessoas se assustam, é por essas regras que todo mundo tem medo. Mas, galera, uma vez que você aprende as regras, e quem até no começo me deu muito dessas dicas, e eu gostei, foi minha esposa, é o seguinte, que uma vez que você aprende todas as regras, você entende como o jogo funciona, você não quer mais mudar o jogo, você quer jogar o jogo da forma que você aprendeu. E depois que você entende que existe uma enorme comunidade, que todos eles seguem essa mesma regra, você percebe e compreende que você ganha demais, você ganha absurdamente muito em seguir a mesma regra que todos os outros. As convenções. Quando você segue convenções, você pega e tem um mar de vantagens. Porque uma vez que você segue uma convenção, você não precisa conhecer o código do seu amigo, você não precisa conhecer como a empresa trabalha, você não precisa saber como as pessoas fazem o que fazem. Você só precisa entender que elas fazem da convenção que você já conhece, que uma vez elas fazendo a mesma convenção, você consegue trabalhar em paralelo mesmo sem conhecer as pessoas ou mesmo sem conhecer o projeto. Esse é o princípio da orientação a objeto, esse é o princípio do Java. Essas são as filosofias da linguagem, né, do Java. Poxa, Samuca, mas várias outras linguagens fazem isso. Podem fazer, mas quem eu sempre vi que insiste, persiste e insiste massivamente nisso é o Java. Você pode reparar, a linguagem que tem os caras mais chato com isso é o Java.
E eu diria chato porque as pessoas não gostam, mas eu adoro. Para mim, programar sem organizar não é programar, é bagunça. Programar sem a gente pegar e colocar uma coisa pensando no futuro, a médio e longo prazo, é bagunça, gente. Porque a gente tem que pensar que quem dá manutenção no código são humanos, por enquanto, né? Pelo menos. Estão falando aí que na ChatGPT vai vir para acabar com tudo, não acredito nisso. Mas, é assuntos para outros vídeos aí. Mas assim, galera, se é seres humanos que dão manutenção, então eles precisam falar a mesma língua, convenção, a mesma língua, faz sentido, não faz? E que aquilo esteja estruturado de uma maneira fácil de dar manutenção. E aí é onde a orientação a objeto reina, onde ela se faz incrível e maravilhosa. Existem muitos teimosos e se aproveita da preguiça que algumas empresas têm de colocar arquitetos e pessoas para organizar o código, que falam que eu não tenho tempo para isso. Já vi cara brigar comigo em reunião de trabalho, de empresas que eu já trabalhei no passado, que o cara falou que não tinha tempo para quebrar em orientação a objeto. Cara, você perde uma horinha do dia, você faz tudo procedural, tudo bagunçado. Depois você vai lá e pensa, poxa, aqui eu validei o usuário, então vou criar um método validate user. Ah, e aqui eu valido o CPF, validate user CPF. Ah, e aqui eu valido o CNPJ, cria outro método, validate user CNPJ, só recortando e colando, ou copiando e colando, sem perder o original, né? Aí você eu fiz muito disso na minha vida, uma dica para vocês aqui. Eu faço lá tudo junto, tudo feio. Essa fica a dica pro final do vídeo. Faço tudo junto, tudo feio. Aí depois eu vou lá, copio o bloco que eu acho que faz sentido ter um nome, que eu acho que aquele cara pode servir para um futuro próximo, uma função, vamos colocar, chamar validate CPF. E aí eu crio lá validate CPF. Aí eu vou lá, vi outra parte que eu validei o CNPJ. Validate CNPJ. E assim vou fazendo. E eu só copiei e colei, quer dizer, eu estou tendo redundância. Pô, Samu, que você vai ter redundância, orientação a objeto, não é bom para ter redundância. Por que eu estou fazendo isso, galera? Eu estou mantendo meu original, que funciona, meu procedural, que é procedural quer dizer aquela linguiça, aquele monte de código, e eu fiz outros vários métodos separados. Aí o que eu faço? Eu ordeno eles na sequência que está o meu procedural. Crio um método falado run application, run application. Vou dar esse exemplo assim, quer dizer. E aí o que eu faço? Coloco lá no run application toda a sequência dos outros métodos, chamando bonitinho, tudo organizadinho, bonitinho por nomes que fazem sentido para mim. E aí eu vou testar em paralelo o outro, que é procedural, e o meu outro, que no final das contas é a mesma coisa, só que fatiado. Se os dois tiverem a mesma experiência, o mesmo resultado, quer dizer que eu validei que eu não quebrei o código ao fatiar. Então eu vou lá e apago o procedural. E até por segurança, às vezes eu recorto aquele cara inteiro e guardo um bloco de notas por alguns dias, para ter certeza que eu não vou precisar consultar ele no futuro. E eu já deixei o meu código extremamente organizado, extremamente fatiado, extremamente nominal, aonde quem bateu o olho vai falar, nossa, de acordo com essa aplicação, aqui ele valida o CPF. Aqui ele valida o CNPJ. Aqui ele pega e faz login. Então o usuário, eu não precisa perguntar, não precisa falar, amiguinho, meu amiguinho do trabalho, onde que você faz login? Amiguinho do trabalho, você pode me ensinar como é que você valida o CPF aqui? Não estou entendendo o teu código. Está escrito no código. Um método, que é uma função, método e função é a mesma coisa, que é um bloquinho de código separado, escrito assim, validate CPF. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo orientação ao objeto e a organização. São duas coisas. Eu não vejo aonde isso é difícil, galera. Onde que isso é difícil ser organizado? É que as pessoas parecem que pega cada paradigma da programação como um desespero para poder entregar logo, fazer aquilo funcionar e como eu odeio programar e finjo para todo mundo que eu amo e ainda bem que eu já resolvi. Parece que é isso, porque galera, é tão gostoso você fazer uma coisa que você olha, é uma frase que eu vou trazer aqui de novo do o meu estagiário, chamado de estagiário, mas é porque eu comecei dando aula para ele como estagiário, meu amiguinho Nicolas, também é uma homenagem ao meu amiguinho Nicolas, né? Que já não é mais estagiário, hoje deve estar como júnior, ou júnior 2, ele já é uma pessoa que já anda sozinho, se marcar já está melhor que eu até, né? E eu lembro que ele, quando eu ensinei para ele, ele foi uma das pessoas que eu mais tive orgulho de ensinar, uma pessoa que eu mais gostei de ensinar na vida foi o Nicolas Dias. Por quê? Porque quando eu ensinei para ele, galera, primeiro, ele quis aprender. Segundo, galera, em 15 dias ele ficou bom. Né? Em 15 dias eu consegui passar para ele
tudo que eu queria passar para ele. Não foi fácil, não foi 1 hora por dia, fiquei 6 horas às vezes com ele direto. Mas ele aprendeu. E isso é o mais importante. E o mais legal, galera, eu consegui fazer ele compreender e gostar. Assim como minha esposa conseguiu passar esse legado para mim, eu consegui passar esse legado para ele. E nem todo mundo eu consigo passar esse legado, infelizmente, porque eu acho que a programação ela ganha muito quando as pessoas seguem esse legado. Que é o que, galera? Um código de qualidade. É você olhar o código. Não era estúpido. Você olhar o código e falar assim: nossa, eu tenho orgulho desse código, velho. Olha que prazeroso que é esse código. Tem código que você bate o olho. Nós temos um grupo aqui do Zap e teve um código que eu mostrei pra galera recente que eu fiz ali de um quiz. E eu passei pra galera, só um print, eu não tava me exibindo, só tava mostrando como é que eu faço o código. Aí eu achei legal que um dos seguidores, não lembro agora quem foi, pegou e falou assim, né? Nossa! Como é que ele falou? Eu não lembro agora, mas ele quis falar assim que meu código era muito bonito, né? Que eu separava, né? Que eu usava DDD, mas não foi isso que ele quis dizer. Que eu usava orientação objeto da maneira correta, né? Por quê? Porque além de seguir a técnica de quebrar as coisas, eu tenho algumas manias, né? De deixar tudo alinhado, né? Seguir, em vez de fazer else if, a gente colocar if, depende da situação, tá, galera? Não é todo lugar que a gente faz isso. Então, assim, existem umas técnicas que você faz para o código ficar cada vez mais visível. Eu diria que é programação orientada à visibilidade. Você programar pensando que se o seu código não é legível para alguém, seu código não presta. Isso é o que o cara fala lá no Clean Code. E eu fico feliz porque quando eu faço meus códigos e mostro para pessoas comprometidas, não vou dizer que todo mundo consegue ler meu código. Porque nem todo mundo está lendo. Tem gente que você passa e fica assim. E nem olhou o que está acontecendo. Aí não adianta. Mas eu já fiz essas validações. Eu coloquei lá para um colega meu do trabalho e ele não precisa nem de 1 minuto. Ele bateu o olho e falou: já entendi o que você fez, Samuel. Já entendi. Aí eu deixei o cara assumir, o cara já saiu codando. Então, assim, eu olhei aqui e fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Porque fala, cara, se eu consigo fazer um código que um cara que não me conhece, com uma conversa de 5 minutos, consegue dar manutenção e consegue começar a agregar valor sem fazer gambiarra, mérito da inteligência dele, que ele é muito inteligente, mas mérito meu também de ter deixado um cenário para ele que ele consegue entender. E ainda mais eu fico feliz, porque essa mesma pessoa, exatamente essa mesma pessoa, quando pegou um método antigo da empresa que a gente trabalhava, gigante, todo procedural, todo fora de padrão, todo feito a correria, e feito por pessoas que não é que são pessoas ruins, são pessoas inteligentes, que sabem mais do que eu, mas que não se preocupam com o princípio da orientação a objeto. Nós não estamos falando aqui de conhecimento, galera, estamos falando aqui de capricho. Capricho, você pode não ser o melhor polidor de carro, mas se você lava o teu carro todo dia, polir vai ser mais bonito do que um carro que ninguém lava, mesmo que o cara seja um polidor, mas se ele não cuida do carro dele, o carro dele vai ser uma porcaria. Então assim, estamos falando aqui de capricho, e esse capricho ele é importante. As pessoas não levam em consideração, porque infelizmente gerência de projetos, agilistas, POs, clientes, não colocam isso como mínima prioridade em projeto. A prioridade é só a entrega. E o quanto se perde com isso, galera, é que a curto prazo, nem médio prazo, a curto prazo, o sistema fica insuportável de dar manutenção. O sistema, esse mesmo cara que eu dei o exemplo, que bateu o olho em 5 minutos conseguia dar manutenção no meu código, se arrepiava e tava falando mal do código. Fala, cara, Samuca, você viu lá aquele código? Meu Deus, velho, que método gigante, velho. Como é grande essa método aqui que a gente dá manutenção lá. Velho, eu tô 2 semanas aqui chamando as pessoas para me explicar como isso aqui funciona, cara. Vocês estão entendendo, cara? 2 semanas, um cara super inteligente, ficou 2 semanas para entender, com medo de quebrar o que já tá feito, porque fizeram coisas embaixo de coisas, embaixo de coisas, embaixo de coisas. É como se fosse um médico que vai fazer uma cirurgia e em vez de ele tirar tudo que tá errado da cirurgia, vai só colocar remontando. Vai fazer um ponto de safena no coração. Aquilo chega uma hora que o cara fala, cara, nem vou relar mais nisso não, velho. Acho que nem transplante dá mais, porque já tá tão danificado as veias, as artérias, que não tem mais o que fazer. Não mexe. E aí isso acontece a mesma coisa na programação, vira uma bola de neve. Pode estar na lógica do cara que fez. Lembra de novo, galera, a lógica do cara que fez não é a convenção, não é a regra do mundo. Ele fugiu do princípio da orientação ao objeto. A desculpa lá era que o arquiteto principal fez assim porque
era mais conveniente ficar tudo junto, facilita. Gente, argumento fraco. Você pode deixar tudo junto, aquilo que nunca ninguém vai mexer, ou raramente alguém vai mexer. Outra dica para vocês. Mas aquilo que todo mundo vai mexer e com frequência vai receber manutenção, e isso tem todo. É uma coisa a se pensar toda vez que você vai desenvolver. Fica outra dica aqui para vocês, do Samuca. Eu estou dando várias dicas que eu acho que são excelentes. São dicas que eu levo para minha vida e que eu não sei a resposta dos códigos. Ao longo dos projetos que eu trabalho, eu vou chegando à resposta e às vezes eu mudo a resposta ao longo do projeto, porque eu chego a uma conclusão diferente da que eu estava no começo do projeto. Projetos evoluem. Mas você não fazer esse exercício mental te mostra que você é um procrastinador programador. Você é um programador medíocre. Desculpa falar, gente, mas quem não faz isso faz códigos de mediocridade. São códigos pobres, códigos que não agregam muita coisa. E logo, deixa eu falar bem claro, o código pode ser bom, seguindo várias práticas técnicas, mas ele não é um código que dá para dar manutenção. Se não dá para dar manutenção, não é um código bom. É um código que, se o cara morrer e chegar outro cara que conhece da tecnologia, ele vai preferir fazer do zero tudo de novo, do jeito correto, e jogar tudo aquilo fora. Mas isso gera custo, retrabalho, um monte de coisa, galera. Então, assim, o certo é, o código bom, ele nunca é refeito. Lembra que eu falei isso lá no começo do vídeo? O código bom, ele é sempre reaproveitável. Se o seu código ele não é reaproveitável e precisa ser toda vez refeito, o teu código não presta. Infelizmente, a grosseria da minha palavra aqui, a minha frase, mas é a verdade, galera. E eu vejo que a maioria das linguagens, elas não se preocupam muito com isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Python aqui, talvez eu sendo grosseiro falando isso. Por ser uma sintaxe pequena, curta, menor, por ser menos verbosa, as pessoas não se importam de ficar toda hora repetindo, de toda hora ficar chamando a mesma coisa, de toda hora de criar uma sequência de lógica procedural. Procedural nada mais é, galera, que é o computador lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se o computador lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, procedural seria tudo que eu vou escrever igual a redação. Executa o login, executa o quê, babá. Eu não pensei assim, poxa, eu tô chamando 3 vezes o login, eu não podia chamar só uma vez lá embaixo? Por que eu tô chamando 3 vezes? Aí nisso eu gasto memória, processamento e atrapalha a manutenção, porque eu tô chamando 3 vezes o login. Quer dizer que se amanhã o método que chama o login mudar, eu vou ter de mudar em 3 lugares diferentes, porque eu não pensei nisso. Eu não pensei na manutenção, não pensei no desempenho, não pensei no processamento, só pensei do que? Na entrega do produto. E quando voltando, principalmente Java, a gente preocupa muito com isso. Nem sempre, né? Como eu falei para você o exemplo lá do login, o meu colega bateu o olho no meu código, já sabia fazer. Bateu o olho no login, não sabia como, ficou 2 semanas. O mesmo cara. Aquilo me deu uma felicidade, porque eu falei, poxa, o meu código, se esse código fosse feito por mim, provavelmente eu ia fatiar ele. E eu ia deixar a parte que recebe manutenção separada da parte estática, a parte que teoricamente muito difícil ia receber manutenção. E essa parte eu ia dar um nome que faz sentido para receber a manutenção. Se eu não me engano, era um método de login. Então, e aí tinha que agregar users, né? Então eu ia provavelmente criar um método user lists, ou coisa do gênero, sei, users, né? Alguma coisa ali que fizesse sentido para a aplicação, né? E provavelmente, se precisasse de mexer em 1 ou 2 pontos específicos, eu ia criar um manualzinho e colocar lá na wiki da empresa, que é onde fica a documentação, para que, a não ser que o cara fosse, mesmo assim a gente corre o risco, né? Um preguiçoso que não quisesse ler a documentação e não quisesse fazer o padrão, ele ia desconfigurar, desvirtualizar o código e fazer de qualquer jeito. Mas aí, galera, aí já vai de quem faz a gestão do código, né? O arquiteto, o PO, né? O PO quando ele é também programador, né? Quando não é programador não adianta, tem que ser uma pessoa que está vendo o código. Porque aí essa pessoa, ela vai pegar e vai conseguir pegar e falar, cara, só entregar não serve, você tem que entregar com valor. O valor o quê? Dentro das regras que a gente está seguindo. Você não pode quebrar o código e só fazer funcionar. Entendeu? Tem empresa, validação de código, né? Tem um cara que valida o código. Só entregar não é o bastante. Então, assim, existem esses paradigmas da programação. E muitas empresas elas não se importam com isso. Muitas linguagens não ligam muito para isso. Só liga para funcional. É uma linguagem funcional, uma linguagem que faz as coisas acontecer. E o Java, quando é feito da maneira correta, ele segue essa linha. E eu tenho muito orgulho de saber que os projetos que eu deixei, os legados que eu deixei, né? Legados que eu falo, não um projeto legado, tá? Mas
Os legados em questão de... As coisas que eu fiz na minha vida, algumas eu sei por fofoca de empresa que eu trabalhei antes, que foram jogadas fora. Mas foram jogados fora porque a empresa era desorganizada. Não porque o código não prestava. Porque, vou dar até um exemplo aqui, o projeto que eu mais amo na vida que eu fiz até hoje, que foi uma integração com um grande sistema da IBM, eu fiz em Java. E quem ficou lá na empresa para me substituir foi um grupo de pessoas que só sabia Python. E provavelmente esse foi o motivo de jogarem fora o projeto. Não queriam aprender Java e jogaram o projeto todo fora porque não estava feito em Java. Mas mesmo assim ainda usaram por 2 anos, que comprova que o projeto estava muito bom, com um ótimo desempenho e feito da maneira mais correta que eu vejo possível. Ainda acho o meu melhor projeto da minha vida, aquele lá, porque foi super desafiador, né? E foi um projeto grande, feito do zero. Então, assim, galera, mesmo assim, você ainda corre esses riscos, né? A empresa às vezes tem uma estrutura organizacional, tem um diretor, um chefe, um gerente, que não é muito responsável, né? E que só segue o momento, né? E isso gera custos para as empresas. Eu vejo que as empresas de TI rasgam dinheiro demais. Rasga demais dinheiro à toa. Porque tempo das pessoas é dinheiro. Pessoas paradas é dinheiro. Pessoas ociosas, pessoas sem fazer nada é dinheiro. E infelizmente acontece muito, né? Em muitos times. E é sim uma falta de maturidade e de responsabilidade das camadas superiores, né? Infelizmente. Mas quem sabe, né? Com o tempo vai melhorar. E sim, tem os times de sucesso que conseguem chegar lá, que conseguem fazer a diferença. E é esses que acabam fazendo coisas grandiosas na área de tecnologia, né? Então, para encerrar o vídeo, galera, agora de fato vou encerrar, que esse vídeo ficou gigantesco e pretendo fazer vídeos com mais frequência, tá? É o seguinte, galera, tenha em mente que você tem de ser um programador de excelência e não um programador medíocre. Desculpe as palavras duras, mas o Samuca quer um mundo melhor para você, para mim, para todo mundo. Então, pega essas dicas, assista esse vídeo mais de uma vez, se for o caso. São boas dicas, são dicas que eu não aprendi sozinho, a vida me ensinou. Eu não sabia que eu precisava ser um programador acima de medíocre. Meus primeiros códigos eram medíocres. Mas à medida que eu descobri o caminho certo, eu comecei a seguir. Então, siga o caminho certo. Dê preferência, se possível, a Java, mas se não gostar, dê para outra. Mas eu não te garanto que as pessoas de outras linguagens vão seguir a organização. Por puro e simples fato que não estão acostumados. Podem seguir? Podem. Eu acho que teve um vídeo que eu falei aqui, por que não Java, e por que Python, e por que não... por que Java, por que não Python? Aí o cara fala, não, mas você pode seguir princípio de orientação a objeto no Python? Pode, mas a maioria dos projetos não segue. Então, assim, a questão é, se você quer, o que faz te gostar do Java, entre milhares de outras coisas, dezenas de outras coisas, é o fato de saber que a maioria esmagadora, salve raras exceções, ou algumas situações dos teimosos, igual eu coloquei ali do login, seguem à risca a orientação a objeto. E estão mais abertos a seguir a orientação a objeto, né? Agora, outras linguagens eu não posso falar porque eu não estou toda hora codando, mas pelo que eu senti, não tem essa preocupação, né? E aí, para mim, isso é uma coisa que complica, porque para mim isso é importante. Pelo menos para mim é muito importante. Galera, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal e quiser dar aquela força, se inscreve no canal para dar aquela força pro Samuca. Né? O canal tá começando a dar uma estagnada aí, eu parei de fazer vídeos, vou continuar fazendo vídeo com mais frequência. E eu agradeço de coração, a ajuda de vocês aí e o apoio que vocês estão me dando. Prometo não sumir, tá aliviando mais o projeto aqui da empresa onde eu estou trabalhando. Eu pretendo dar mais atenção para vocês, tá bom? Um forte abraço e... Falou!